Olá! Começa agora o Revista TST. Aqui você acompanha as notícias de destaque e as principais decisões que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, a empresa é responsabilizada por câmera secreta instalada por empregado em banheiro feminino. Escritório de advocacia consegue manter justa causa de secretária que omitiu desvios de colega. Quero post para quem vai a indenização por dano moral coletivo. Por dentro do TST, o caminho percorrido pelos processos até serem julgados pelos ministros. Tudo isso e muito mais. Agora, no Revista TST. Nós começamos esta edição do Revista TST com um caso de destaque que foi julgado pelos ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Acompanhe. A cada 2 anos acontecem eleições no Brasil. Nas eleições municipais, são eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para mandato de 4 anos. Já na eleição nacional, são escolhidos o presidente da República, governadores, deputados e senadores. Criada em 1997, a Lei das Eleições estabelece normas para a votação. A legislação também dispõe sobre algumas condutas que são vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. De acordo com o artigo 73, inciso 5º, é proibido aos agentes públicos, servidores ou não, nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa ou ainda transferir ou exonerar servidor público nos 3 meses que antecedem as eleições, até a posse dos eleitos. Atos como esses podem ser anulados, segundo a norma. A determinação visa manter a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais. No Rio Grande do Sul, uma auxiliar de enfermagem do Hospital Nossa Senhora da Conceição entrou na justiça pedindo para ser reintegrada ao emprego ou receber indenização substitutiva por ter sido demitida em época de eleição. No entanto, a 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que, embora o hospital seja controlado pelo poder público, ele não pertence à administração pública direta ou indireta. Por isso, a lei não se aplicaria ao caso. A trabalhadora recorreu. O relator na Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, ministro José Roberto Freire Pimenta, considerou que, embora o hospital seja formalmente uma sociedade de economia mista, presta serviço público de saúde, atendendo exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde. E aqui, no caso, o Hospital Nossa Senhora da Conceição encontra-se vinculado ao Ministério da Saúde, por força do disposto no artigo 146 do Decreto 99.244, de 90, que dispõe sobre a reorganização e o funcionamento dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios. O ministro citou diversos precedentes julgados e concluiu que a Lei das Eleições pode sim ser aplicada ao caso. Entende-se ser aplicável ao Hospital Nossa Senhora da Conceição a vedação à dispensa de servidores públicos sem justa causa no período de 3 meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos prevista no artigo 73, inciso 5º da Lei 9.504 de 92. Sendo, portanto, incontroverso que a reclamante foi dispensada sem justa causa nesse período pré-eleitoral, o ato de sua dispensa é nula. Porém, exaurido o prazo da garantia de emprego, é preciso converter essa reintegração em pagamento da indenização substitutiva nos exatos termos do item 1 da súmula 396 desta Corte, sendo devidos à reclamante, portanto, os salários desse período compreendido entre a data da sua dispensa e o final do período de garantia de emprego. A súmula 396 do TST determina que, finalizado o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas os salários do período compreendido entre a data da despedida e o final do período de estabilidade, não sendo assegurada a reintegração ao emprego. Por unanimidade, os ministros da SDI 1 restabeleceram a sentença que condenou o hospital ao pagamento de indenização substitutiva. E na Seção 2 de Dissídios Individuais também tivemos decisão de destaque. O repórter Carlos Balbino acompanhou os trabalhos por lá e traz as informações. Olá, Carlos. Olá, Ana Amélia. A empregada recorreu à Seção 2 de Dissídios Individuais com a intenção de desconstituir a sentença que homologou o acordo firmado com o Banco Itaú. A trabalhadora argumentou haver vício de consentimento,
uma vez que não teria concordado com o conteúdo do que foi pactuado. A trabalhadora alegou que o acordo foi fechado pela advogada dela, que na ocasião não teria mais autorização para representá-la. Disse ainda que a profissional foi comunicada da desconstituição de poderes por telegrama antes de encerrar a negociação com o banco. Vamos ver na reportagem. Durante o julgamento do caso na SDI2, a relatora ministra Maria Helena Malman lembrou que acordo é ato de vontade entre as partes, com concessões mútuas, e só pode ser desconstituído se decorrente de dolo, coação ou erro essencial contra a pessoa ou coisa incontroversa, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme prevê o artigo 171 do Código Civil. Conforme assinalado pelo acórdão recorrido, a autora deveria ter noticiado nos autos alegada a revogação do mandato, haja vista que somente constava a procuração conferindo poderes à procuradora da reclamante para firmar o acordo, inexistindo dessa forma qualquer prova de que a reclamante não tinha ciência da avença entabulada. No caso, os elementos dos autos não confirmam a existência de vício de consentimento. A ministra reforçou ainda que a mera alegação de que a advogada tinha ciência da desconstituição de poderes não é suficiente para comprovar a existência do vício de consentimento alegado pela trabalhadora. Na verdade, o que se percebe é o arrependimento tardio quanto aos demais termos estabelecidos. Entretanto, este inconformismo por si só não é suficiente para invalidar a transação judicial. A decisão da relatora do caso na SDI2, que manteve a homologação do acordo, foi acompanhada pelos demais ministros. Quer saber os detalhes de outros casos julgados pelos ministros do TST? É só acessar tst.jus.br/notícias. E no próximo bloco, a empresa é responsabilizada por câmera secreta instalada por empregado em banheiro feminino. O Revista TST está de volta e agora com o Giro pelas Turmas, você vai conferir mais casos julgados no tribunal. E o Giro de Notícias começa pela quarta turma. Um hotel do grupo Pestana, na Bahia, foi condenado a pagar as diferenças salariais a uma garçonete que teve as gorjetas retidas pela empresa e repassadas ao sindicato da categoria em Salvador. De acordo com o processo, o repasse estava previsto em acordo coletivo e foi considerado válido pelo TRT baiano. O caso chegou ao TST, que reformou o entendimento regional. Para a turma, apesar de a Constituição Federal reconhecer os acordos coletivos, ela não autoriza a retenção de valores arrecadados a título de gorjeta. Além disso, a própria CLT impossibilita a medida. E a sétima turma decidiu que uma secretária que omitiu desvios de dinheiro cometidos por colegas de trabalho deve ser demitida por justa causa. O TRT do Rio de Janeiro entendeu que não havia motivo justo para a demissão, já que não ficou comprovada a participação direta no crime. Mas, ao analisar o recurso do escritório de advocacia onde a secretária trabalhava, o relator do caso na sétima turma, ministro Douglas Alencar Rodrigues, considerou como falta grave a omissão da profissional. Para o ministro, o fato quebrou o elo de confiança da relação de emprego, configurando falta grave, capaz de ensejar a demissão por justa causa. A decisão foi unânime. E uma empregada da C&A que vendia cartão de crédito da loja não obteve enquadramento como bancária. O caso foi julgado pela terceira turma. A trabalhadora afirmou que, apesar de ser contratada da C&A, desempenhou atribuições típicas e permanentes do Banco IBI, o que configuraria terceirização ilícita. Ela pretendia obter reconhecimento de vínculo empregatício com a instituição bancária. A rede de lojas informou que as atividades desempenhadas por ela não eram bancárias e inexistia subordinação ao banco. Em segunda instância, o enquadramento da empregada como bancária foi reconhecido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, com base no fato de a trabalhadora
oferecer aos clientes da loja cartões da C&A administrados pelo Banco IBI. A instituição bancária recorreu então ao TST, que teve outro entendimento. Na terceira turma, o relator, ministro Alberto Bresciani, observou que a atividade principal da loja de departamentos é a venda de artigos de vestuário no varejo. Segundo o ministro, a relação comercial entre a empresa e os bancos não caracteriza terceirização ilícita, já que a venda dos cartões serve aos interesses comerciais da loja. No caso dos autos, a minha proposta, que Vossa Excelência já conhece, segue no sentido do conhecimento do recurso por má aplicação, por contrariedade à súmula 3311 do TST, com provimento no mérito, para julgar improcedente, para rejeitar o pedido de reconhecimento de relação de emprego com o Banco IBS. Aqui, deixando claro que, pelo menos no plano tradicional, não existe qualquer evidência de subordinação jurídica direta. A turma equiparou as atividades da trabalhadora às de um correspondente de banco, o que não possibilita o enquadramento na categoria dos bancários. A decisão foi por maioria, ficando vencido o ministro Maurício Godinho Delgado. E o Giro de Notícias continua. O destaque agora é da primeira turma. Uma loja de tintas em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, foi responsabilizada por uma câmera secreta instalada por um empregado no banheiro feminino. O equipamento de filmagens ficava em uma caneta espiã e foi descoberto por uma vendedora da loja. Na reclamação trabalhista, ela sustentou que a loja foi negligente ao admitir e não fiscalizar os atos abusivos do auxiliar e pediu indenização por danos morais. Nas primeiras instâncias, o pedido da trabalhadora foi negado, mas no TST o entendimento foi outro. Para a turma, a instalação do equipamento pelo empregado teve relação com o trabalho e, por isso, a responsabilidade objetiva deveria ser atribuída à empresa, mesmo sem a necessidade de comprovação da culpa. A turma determinou o retorno do processo à vara de origem para novo julgamento. E esta notícia foi publicada na página do TST no Facebook e recebeu vários comentários. A Deise Nascimento escreveu: assim como o Estado tem a responsabilidade pelos agentes que atuam em seu nome, a empresa, em comparação, também recebe essa responsabilidade pelos empregados que estão sob sua guarda. Deixe você também o seu comentário na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E chegou a hora de esclarecer as dúvidas dos internautas. É o quadro Quero Post. A pergunta de hoje, enviada ao nosso Facebook, é da Marcele Martins. Ela conta que a categoria dela entrou na justiça e conseguiu ganhar uma quantia como dano moral coletivo. Ela quer saber se vai receber parte desse dinheiro. A resposta a gente confere agora na reportagem. Quando o interesse de um grupo profissional é prejudicado ou colocado em risco, pode ocorrer o chamado dano moral coletivo. Tanto o Ministério Público do Trabalho quanto o sindicato que representa a categoria podem apresentar uma ação civil pública na Justiça para reparar os danos causados. O dano moral coletivo ele difere do dano moral individual porque ele diz respeito a uma conduta ilícita ou antijurídica que transcende o interesse meramente individual dos trabalhadores envolvidos no ilícito. Ele é um dano que atinge a coletividade como um todo. Por isso que ele é chamado de dano moral coletivo. É meta-individual, ou seja, transindividual. Ele vai além da figura do empregado ou dos empregados que são atingidos para atingir a própria coletividade. De acordo com a lei que disciplina a ação civil pública por responsabilidade por danos morais e patrimoniais, o valor da condenação por dano moral coletivo pode ser revertido a um fundo administrado por um conselho federal ou por conselhos estaduais. Na Justiça do Trabalho, normalmente o valor é destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. O FAT é um fundo contábil financeiro destinado ao custeio de programas de qualificação e requalificação profissional, seguro-desemprego, além de projetos para orientar o empregado. Mas esse valor também pode ter outros destinos. Dependendo da situação, o valor da condenação deve ser aplicado no local onde ocorreu o dano.
que é para tentar restabelecer aquele patrimônio da coletividade que foi violado. Imagina, por exemplo, trabalho escravo, não é? Ou uma empresa que está desmatando a floresta e se utilizando de mão de obra análoga de escravo. O que a indenização pode fazer? Ser aplicada naquele local para reconstrução, vamos dizer assim, da floresta que foi dizimada. O valor da condenação por dano moral coletivo é estabelecido pelo juiz, que deve observar o que está sendo pedido na ação civil pública. A legislação não estabelece um critério quantitativo. Dependendo da gravidade, da potencialidade, da extensão do dano e da situação econômica do ofensor, daquele que praticou o ilícito, o dano. Diante dessas circunstâncias, o juiz então vai mensurar, ou seja, vai fixar o valor da indenização. Não existe um valor mínimo nem um valor máximo, mas o juiz não pode fixar um valor que seria irrisório, que não compense o prejuízo, e nem exorbitante, que vá além da capacidade econômica do ofensor. O comum é um valor que desestimule aquela conduta, porque a finalidade da compensação é punir, prevenir e compensar o prejuízo causado. Casos em que é solicitada reparação por dano moral coletivo são comuns na Justiça do Trabalho. Em 2009, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho e o Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Distrito Federal entraram com uma ação civil pública contra uma rede de postos de combustíveis. Quando o funcionário ia trabalhar, ele era assaltado. Muitas vezes ele era assaltado. E esses valores a empresa estava descontando dos trabalhadores, descontando os assaltos. Ou seja, a empresa estava transferindo o risco da atividade, que é do empregador, para o empregado. A 7ª turma do TST manteve a condenação de R$ 500 mil por dano moral coletivo imposta pelo TRT da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins. O valor poderá ser revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. O processo, no entanto, ainda não terminou. A empresa entrou com recurso que ainda não foi analisado. Em outro caso que chegou à 6ª turma do TST, o valor da indenização teve um destino diferente. Os ministros restabeleceram sentença que condenou uma empresa de calçados a pagar R$ 50 mil por dano moral coletivo por ter desrespeitado normas referentes à jornada de serviço e aos intervalos para alimentação e repouso. A turma decidiu que o valor deveria ser enviado a um fundo mantido pelo município de Governador Valadares, em Minas Gerais, para a proteção de crianças e adolescentes vítimas de trabalho infantil. Em 2013, o Tribunal Superior do Trabalho intermediou a conciliação que encerrou um processo judicial entre as empresas Shell BASF e ex-empregados. Os trabalhadores estavam em busca de assistência médica, já que muitos ficaram doentes por causa dos produtos manipulados durante anos nas empresas. Os produtos também contaminaram o meio ambiente. R$ 200 milhões foi o valor da indenização por dano moral coletivo, que foi distribuído a entidades da área da saúde. Parte desse dinheiro foi destinada a um projeto desenvolvido por um hospital de câncer de Barretos para a construção de centros de pesquisa e prevenção à doença. E no próximo bloco, os caminhos do processo até serem julgados no TST. Voltamos com o Revista TST e vamos acompanhar outras notícias que marcaram a semana. Por maioria de votos, a Seção 1 de Dissídios Individuais do TST decidiu que o divisor aplicável para o cálculo das horas extras dos bancários vai ter como base a regra geral prevista no artigo 64 da CLT, 180 para a jornada de 6 horas e 220 para a de 8 horas. O divisor corresponde ao número de horas remuneradas pelo salário mensal, independentemente de terem sido trabalhadas.
O julgamento foi o primeiro do TST a ser submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que tem efeito vinculante para outras decisões sobre o mesmo tema. Você vai saber mais detalhes desse julgamento na próxima edição do Revista TST. Vários ministros do TST prestigiaram a posse da nova direção do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, Coleprecor, para o ano de 2017. O presidente do TRT do Maranhão, o desembargador James Magno Araújo Farias, é o novo presidente do Coleprecor, criado para integrar os TRTs e propor ações conjuntas em defesa das funções institucionais da Justiça do Trabalho. Já está no ar a terceira edição da Pesquisa de Qualidade do Processo Judicial Eletrônico, instalado na Justiça do Trabalho. Este ano, o levantamento feito em parceria entre o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a Ordem dos Advogados do Brasil vai permitir a participação do público externo. 350 mil advogados, 50 mil servidores e 4 mil magistrados vão receber por e-mail o questionário que vai servir como guia para melhorar ainda mais o sistema. O Programa de Combate ao Trabalho Infantil do Conselho Superior da Justiça do Trabalho vai sortear 3 exemplares do livro Trabalho Infantil, Mitos, Realidades e Perspectivas. Para participar, é só seguir no Instagram o perfil @CombateTrabalhoInfantilJT e comentar a foto oficial, marcando mais 3 pessoas. O sorteio vai ser no dia 12 de dezembro. E chegou o momento de saber mais sobre o funcionamento do Tribunal Superior do Trabalho. Quando você entra com uma reclamação trabalhista, esse processo passa por várias etapas até chegar ao Tribunal Superior do Trabalho. E aqui no TST também não é diferente. Veja na reportagem por quais caminhos os processos passam até serem julgados pelos ministros. Milhares de processos são julgados anualmente pelo Tribunal Superior do Trabalho. Só em 2015 foram mais de 305 mil e até setembro deste ano, quase 200 mil casos foram apreciados no TST. Quando chega aqui, o processo já passou pela primeira e pela segunda instâncias. Para iniciar uma ação trabalhista é simples. Basta se dirigir a uma vara do trabalho, contar a situação e apresentar os documentos que comprovem os fatos relatados. Essa é a reclamação verbal. Se a reclamação for por escrito, o interessado precisa de um advogado ou do sindicato. Antes que comece a tramitação do processo, o juiz da vara do trabalho propõe uma conciliação. Se não houver acordo entre as partes, o caso segue então para julgamento. E após avaliar as alegações dos envolvidos, depoimentos de testemunhas, documentos e provas, o juiz dá a sentença. Caso uma das partes queira entrar com recurso, o processo é encaminhado para a segunda instância, que é representada pelos Tribunais Regionais do Trabalho. Nos TRTs, a decisão não é mais tomada por um único juiz, mas sim por um colegiado. Por isso é chamada de acórdão. Se após a decisão do regional, uma das partes quiser recorrer, também é possível. E para tornar mais ágil a tramitação, a Justiça do Trabalho conta com o Processo Judicial Eletrônico, o PJE, instalado em 100% dos Tribunais Regionais do Trabalho e em mais de 98% das varas do trabalho de todo o país. A ferramenta passou a ser usada para novos processos, em vez dos autos em papel. Pelo PJE, as partes podem entrar com recursos eletronicamente. No caso dos processos mais antigos, que começaram a tramitação ainda em papel, esses são digitalizados pelos TRTs e enviados ao TST pelo e-remessa. Quando chega ao TST, o processo também passa por várias unidades até ser julgado. Primeiro ele vem para a Coordenadoria de Cadastramento Processual, mais conhecida como protocolo. Por aqui, é realizado o cadastramento das petições pelo ESIG, Sistema de Informações Judiciárias. No cadastramento processual, porque nós temos aquela pré-análise de tudo. Processos que realmente são para vir, às vezes são processos que não eram nem para ter chegado ao tribunal. A gente faz esse primeiro filtro, verifica se esse processo está correto. Em seguida, o processo é encaminhado para a Coordenadoria de Processos Eletrônicos, onde são colocados os marcadores e é feita a certificação. Logo depois, os autos seguem para a área de classificação e autuação,
onde são registrados os nomes das partes, representantes e tipos de recursos. Depois, seguem para a triagem, para verificar se há alguma irregularidade na formação desses recursos. Se houver essa irregularidade, serão encaminhados ao gabinete da presidência. Os demais processos em que não há irregularidades são encaminhados para a distribuição. Aqueles em que o ministro-presidente ratificou a irregularidade, eles são a decisão monocrática do presidente e publicada, essas decisões. Daqueles em que o presidente entendeu que não há irregularidade, ele devolve e ele vai seguir o caminho normal. O processo segue então para a distribuição. É nessa fase que é sorteado o ministro relator do caso, responsável por elaborar a minuta de voto, que é incluída em pauta para julgamento. O processo normalmente é julgado por uma das 8 turmas do TST. E caso as turmas tomem decisões diferentes sobre um mesmo tema, é possível recorrer à seção 1 de dissídios individuais, que uniformiza a jurisprudência. Já as ações que envolvem habeas corpus e mandados de segurança apresentadas contra as decisões definitivas dos tribunais regionais do trabalho são analisadas pela seção 2 de dissídios individuais. O Tribunal Pleno, que é composto pelos 27 ministros da Corte, também aprecia casos para uniformizar a jurisprudência. Os processos também podem ser apreciados pelo órgão especial, que, entre outras funções, julga mandados de segurança impetrados contra atos do presidente ou de qualquer outro ministro do tribunal, ressalvada a competência das seções especializadas. A Corte Superior Trabalhista também conta com a seção de dissídios coletivos, que julga ações ajuizadas pelos sindicatos, federações ou confederações. Os dissídios podem ser instaurados diretamente no TST se a categoria tiver abrangência nacional. Já nos casos dos sindicatos regionais, os processos são julgados pelos TRTs. Após o julgamento do processo, o acórdão é publicado. E no dia útil seguinte, após a publicação, começa a correr o tempo para que as partes entrem com recurso. O prazo varia de 5 a 8 dias corridos, dependendo do tipo de recurso. Uma vez transitado em julgado, o processo retorna para o órgão de origem. A exceção fica por conta dos originários, aqueles processos que começaram a tramitação no TST. Esses permanecem no tribunal. Mas esse arquivamento não é para sempre. Por determinação do Conselho Nacional de Justiça, já está em desenvolvimento a tabela de temporalidade da Corte Trabalhista, que depois de concluída, vai definir por quanto tempo os processos deverão ser guardados, até serem descartados. A previsão é de que a tabela entre em vigor no primeiro semestre do ano que vem. O Revista TST abre agora espaço para o programa de rádio do Tribunal, o Trabalho e Justiça. E quem vai falar sobre ele é a apresentadora Priscila Peixoto. Olá, Priscila. Olá, Ana Amélia. O Trabalho e Justiça preparou uma série de reportagens especiais sobre o uso das redes sociais e as transformações que elas provocaram dentro do ambiente de trabalho. Eu entrevistei profissionais de diversas áreas e juízes trabalhistas que vão abordar o tema. Vamos saber, por exemplo, se o patrão pode ou não proibir o uso de WhatsApp, Facebook e Twitter e quais são as penalidades para o trabalhador que infringe as regras e como o uso das redes sociais pode influenciar na dinâmica do trabalho. Tudo isso e muito mais você acompanha no Trabalho e Justiça. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h50 da manhã na Rádio Justiça e também é possível ouvir tudo pela página da rádio no site do TST. É com você, Ana. Muito obrigada, Priscila, e até a próxima. E chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Mas você continua acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!